Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 13. A inspiração da deusa não parecia que se apresentaria. Kratos teria de criar um plano sozinho, como sempre. Ele olhou pelo buraco fumegante no teto do templo, tentando avistar as arpias e o oráculo. Sem sorte. Ele correu para fora e circundou o templo, pensando furiosamente. Como ele poderia resgatar a mulher sagrada se a encontrasse nas alturas? O relâmpago de Zeus iria fritar o oráculo juntamente com as arpias. O olhar da Medusa poderia funcionar, mas usá-lo implicaria em estar na posição correta para pegar o oráculo quando ela caísse. A probabilidade de que ela pudesse cair acoplada a um par de arpias de pedra sólida, ou de que ela própria fosse se transformar em pedra, não aumentou a atratividade do plano. Para usar a cólera de Poseidon, ele praticamente teria de pegar as arpias fugitivas com suas próprias mãos. E se pusesse as mãos sobre elas, não precisaria de magia para fazer o que precisava ser feito. Um arco, pensou ele, lembrando saudosamente do bom e forte arco que ganhara do ateniense moribundo na brecha das longas muralhas. Um arco e duas flechas. Duas seriam tudo o que ele precisaria para ferir, para enfraquecer, para caçar nos céus. Procurando desesperadamente nos céus, ele demorou para captar um som de fricção ao lado do templo. Kratos rodeou as laterais do edifício e viu uma sepultura recém-cavada. Ele deu um passo para trás quando uma enxurrada de sujeira emergiu do buraco. Ele avançou com cautela, sem saber o que estava acontecendo. Quando uma mão apareceu sobre a borda rochosa, Kratos girou e empunhou as lâminas do caos, pronto para a luta. Grunhindo, resmungando para si mesmo, um homem idoso em roupas maltrapilhas e sujas arrastou sua carcaça murcha até a borda da sepultura. Ele piscou para Kratos com olhos turvos, envelhecidos. Então jogou uma pá no chão perto da pilha de sujeira e colocou suas mãos espalmadas para fora, tentando se puxar para fora. Ele falhou. Você vai ajudar um homem velho ou vai ficar aí olhando como um tolo? Kratos só podia encará-lo. Como poderia qualquer mortal, ainda mais um idoso, ter cavado uma sepultura em solo tão rochoso? Vamos, o velho falou rispidamente. O quê? O fantasma de Esparta tem medo de mim? Não vê que eu sou mais velho que o pó da barba de um titã? Kratos liberou as mãos e pegou a mão do homem, as lâminas e pegou a mão do homem. O velho camarada parecia não pesar nada. Você me conhece? Claro que sim. Você tem as lâminas, a pele pálida como a lua. É você, certamente. Talvez Atena ainda sobreviva, o coveiro riu. Mas tenha cuidado. Não quero que você morra antes de eu terminar este túmulo. Um túmulo no meio da batalha? Quem vai ocupá-lo, velho? Você, meu filho. O coveiro olhou Kratos de suas sandálias até o topo de sua cabeça raspada. Olha, eu tenho um monte de escavação para fazer, de fato. Tudo será revelado no momento certo. E quando tudo parecer estar perdido, Kratos, eu vou estar lá para ajudar. O oráculo, Kratos disse. Você a viu? Ela foi raptada por arpias. Ah, certamente eu a vi. O coveiro pegou sua pá e encravou sua lâmina na terra, ao lado da sepultura com energia surpreendente. Eu poderia contar umas coisas sobre ela,
se eu tivesse alguma vontade, disse ele. Se o velho tolo e desidratado tivesse vontade, essa conversa já teria acabado. Tudo que eu preciso saber é para onde elas a estão levando. O coveiro voltou-se para o fantasma de Esparta, e toda a aparente senilidade foi drenada de sua voz. Seus olhos queimavam com o fogo em Atenas abaixo. Bem, para onde você acha que as arpias vão levá-la? O velho homem disse com desdém. Você não sabe o principal sobre arpias? Eu sei como matá-las. Essa é a última coisa que você aprende sobre arpias, garoto. A primeira coisa é: as arpias gostam de comer onde elas matam. A segunda coisa é: seus poleiros ficam nas alturas. O ancião jogou a cabeça para trás, rindo, enquanto Kratos o olhava de cima, sua raiva crescendo. Então, o velho ficou em silêncio, virou-se e olhou para cima, para o teto do templo. Kratos ouviu o guincho de uma arpia e o grito de uma mulher em agonia. As lâminas encontraram suas mãos, e Kratos correu de volta para o templo. Sua sandália escorregou em uma poça de sangue e ele derrapou pelo chão, um joelho deslizando pelo sangue sobre o mármore frio. Bem acima do chão do templo, apenas um nível ou dois abaixo do ápice de seu ponto mais elevado. As arpias aparentavam estar em algum tipo de desacordo, como se uma delas quisesse carregar o oráculo para alguma área de refeição segura, onde elas pudessem se divertir sem o medo de serem rudemente interrompidas pelas lâminas do caos, enquanto a outra parecia decidida a renunciar às formalidades e comer o oráculo ali mesmo. O oráculo lutou com toda a sua força e determinação, batendo nos monstros com seus punhos e extraindo com dificuldade as garras poderosas afundadas em seus ombros. Enquanto as arpias contra-atacavam, o sangue do oráculo escorria pelos seios e flancos e costelas, pingando nas pontas dos dedos dos pés. Sua força começou a diminuir. Kratos deixou as lâminas regressarem às bainhas em suas costas. Sua única arma eficaz a essa distância era o raio, que fritaria todas as três quando as atingisse, a menos que ele errasse. Parecia improvável. Por outro lado, poderia valer a pena o trabalho de não acertar o alvo, mas de um modo útil. Mais uma vez, ele conjurou o relâmpago sólido em sua mão direita e lançou o raio um pouco acima, perto o suficiente para assustar ambas as arpias e fulminar a varanda acima delas. O relâmpago arrancou pedaços de mármore branco que caíram com um estrondo sobre elas, que aparentemente decidiram que essa refeição especial estava se tornando mais perigosa do que haviam imaginado. Elas reprimiram a rixa, soltaram o oráculo e bateram as asas tão forte quanto podiam, tentando achar cobertura. Uma avaliação rápida da queda do oráculo informou a Kratos que ele tinha tempo para um último tiro, e o raio explodiu as arpias em pedaços fumegantes de carne. Kratos correu para o local onde o oráculo iria atingir o chão do templo, almejando salvá-la. Mas ela não pousou. Ajude-me! O oráculo estava pendurado em uma corda, suspenso em um suporte afixado no telhado do templo. O bombardeio de fogo grego de Ares, ou talvez um de seus próprios raios, havia deixado algo solto. O oráculo agarrava-se por sua vida a centenas de metros acima do pátio do templo. Pior, a corda balançava de forma irregular e ameaçava lançá-la na direção da montanha, para além do penhasco íngreme. Kratos sabia que, se ela caísse assim, toda a sua força não serviria para nada. Ele examinou o pátio do templo, tentando encontrar alguma forma de se aproximar dela. Ele viu uma estrutura frágil de madeira, que talvez lhe permitisse chegar a uma camada superior. Kratos, salve-me! Você deve se apressar, ela gritou acima. Esse salvamento precisava ser realizado agora. Ele inverteu as mãos do caos para baixo, como se segurasse adagas, e saltou tão alto quanto suas poderosas coxas poderiam impulsioná-lo, até as pernas da estátua de mármore.
As mesmas qualidades que faziam do mármore uma boa escolha para construir estátuas, também faziam dele uma boa escolha para construir escadas. Golpe após golpe, as lâminas do caos talhavam o mármore, fazendo fendas profundas o suficiente para que Kratos pudesse escalar cada vez mais alto. Quando ele retirava as lâminas para fincá-las novamente, os buracos deixados por elas serviam admiravelmente bem para firmar os pés. Dessa forma, ele subiu pela estátua, atingindo a balança da deusa em apenas alguns segundos. Kratos, eu não vou mais me segurar. Você não vai precisar, disse Kratos, enquanto dava 3 passos para o impulso e lançava-se ao ar. Ele se esticou e no último instante a corda balançou de volta para ele. Ele atingiu o oráculo com o ombro como se enfrentasse um adversário no pancrácio. Isso fez com que ela soltasse a corda e os dois caíram livres. Com o braço em volta da cintura fina do oráculo, ele agarrou outra corda com a mão livre. Seus dedos tocaram a corda, fecharam-se e, por um momento, ele pensou que eles estavam seguros. Até que a corda começou a ceder em cima da roldana. Kratos grunhiu, torceu e partiu a corda duramente, enviando um choque ao longo dela que a desalojou da roldana. A queda cessou de repente, quando a corda ficou travada em um gancho, e Kratos e o oráculo balançaram para frente e para trás como um pêndulo. Afrouxando-se o aperto, Kratos deslizou pela corda estática e encontrou o chão do templo mais uma vez. Kratos soltou o oráculo, que olhou para ele atentamente. Kratos, como Atena predisse. Mas você está atrasado. Talvez atrasado demais para salvar Atenas. Ela se aproximou até seu rosto ficar a poucos centímetros do dele. Ela ergueu os braços e tomou a cabeça dele em suas mãos, cada palma pressionando calorosamente as suas têmporas. Kratos tentou se afastar, mas o aperto foi surpreendentemente firme e sua força surpreendentemente escassa. Ou é Atenas que você veio para salvar? Kratos gritou. Não, eu... Ele se contraiu para tentar se libertar, apertando os olhos e tentando recuar, mas era muito tarde. O poder dela se espalhava irresistivelmente por sua mente. Agulhas dançavam em seu cérebro, espetando cada vez mais rápido e causando um desconforto que crescia em uma dor abjeta. Ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir a qualquer instante e, quando abriu os olhos, estava em outro lugar. Ele montava um cavalo, uma espada presa em sua mão e erguida sobre sua cabeça, encorajando suas tropas sobre o sangrento campo de batalha contra os bárbaros. Reagrupem por mim, homens de Esparta. Ainda que sejamos apenas 50, lutaremos como 1000. Matem todos eles, sem piedade, sem prisioneiros, sem clemência. Sua respiração soprou como o fogo de suas narinas, e seu coração batia como a forja de Hefesto. O fedor de sangue e morte o preencheu até quase estourá-lo. 1000 mortes e esse dia pertenceria a ele, e somente a ele. Ele liderou o ataque. À frente de milhares de espartanos que corriam para a batalha e a seu comando. Ele era um herói agora, uma lenda. Espartanos competiam entre si pela honra de servir ao lendário Kratos. Enquanto suas vitórias se acumulavam, seus números aumentavam. Ele carregava 2 espadas para a batalha. Quando a primeira embotava-se de tanto cortar o osso e a carne de seus inimigos, ele descartava-a em favor da segunda, que o servia contra outras 2 ou outras centenas de oponentes, até que essa também perdesse o gume. Em seguida, ele reunia as armas caídas dos inimigos que morriam ou fugiam, para que a carnificina nunca diminuísse, e muito menos parasse. Seus valentes soldados confiavam em sua orientação, o tipo de orientação que somente um comandante lendário poderia oferecer. Kratos dava-lhe as lições que ele mesmo havia aprendido. Ele mostrou a eles como matar. Sem piedade, sem prisioneiros, sem clemência. A guerra tornou-se nada mais que um palco no qual Kratos ensinava. Ele matava pelo deus da guerra,
Ele matava pela glória de Esparta. Ele matava pelo simples prazer de ver os homens morrerem sob sua espada. Todos o temiam, aliados e inimigos, da mesma forma, exceto uma. Sua calma e paciente esposa, que parecia a única mortal com a coragem de se opor à sua fúria. Quanto será o suficiente, Kratos? Quando isso vai acabar? Quando a glória de Esparta for reconhecida em todo o mundo. Ela fez um gesto como se estivesse espantando um inseto irritante. A glória de Esparta, disse ela com escárnio fervente. O que isso significa? Você sabe ou apenas está balbuciando as desculpas que você diz a si mesmo para justificar sua sede de sangue? Ela acolheu sua filha em sua saia, e o lampejo de raiva desapareceu, substituído por uma melancolia resignada. Você não luta por Esparta. Essas coisas você faz apenas para si mesmo. Antes que Kratos pudesse responder, ele viu sua esposa mudar, envelhecer. Seus olhos começaram a derramar lágrimas de sangue, lágrimas que pegavam fogo enquanto corriam pelo seu rosto. Onde elas caíam, um muro de fogo surgia entre ela e Kratos, exatamente como as chamas acesas por seus próprios homens faziam para conduzir o inimigo até eles e para ouvir os lamentos de suas mulheres. As labaredas cegaram-no e queimaram sua carne. Mas sua esposa, ela estava do outro lado de... O oráculo de Atena retirou as mãos de suas têmporas e olhou para ele com a face lívida. Pelos deuses, por que Atena enviou alguém como você? Kratos tomou-a pela garganta com a mão poderosa. Fique fora da minha cabeça. Por um instante, a necessidade de quebrar aquele bonito pescoço estremeceu como uma bandeira desfraldada. Sua cabeça ressoava com as memórias das trombetas de guerra e dos gritos de terror e desespero. Ele colocou de lado e ela caiu no chão do templo. Ela se sentou e usou as mãos como apoio, olhando para ele. Em seguida, se levantou e enfrentou o fantasma de Esparta, sem medo. Escolha seus inimigos sabiamente, Kratos. Ela se virou e caminhou em direção a uma seção das paredes do templo, onde havia um esboço fraco de uma porta. A parede ao lado estava marcada com uma insígnia, onde o oráculo parou. Somente sua força bruta não será suficiente para destruir Ares. Ela se inclinou contra a insígnia, fazendo a parede desaparecer e a porta se abrir. Apenas um item no mundo permitirá que você derrote um deus. Kratos piscou para a luz brilhante que se derramava através do portal. Ela se intensificou até que ele teve que usar um de seus braços enormes para proteger seus olhos. O calor ardia sobre ele como se estivesse perto de uma fornalha. O que havia além o confundiu. Essa porta deveria conduzir para a noite rochosa, envolvida pelos penhascos que cercavam o templo. Mas através do portal, quando seus olhos começaram a se ajustar-se, ele viu meio-dia e redemoinhos de areia. Se o oráculo achou isso incomum e de alguma forma fosse perturbador, ela não deu nenhum sinal. A caixa de Pandora está muito além dos muros de Atenas, escondida pelos deuses através do deserto a leste, disse ela com calma segurança. Só com o poder dela você poderá derrotar Ares. Ela se afastou e olhou os olhos insondáveis sobre ele uma vez mais. Kratos não temia nenhum homem, nenhum deus, mas se esquivou do oráculo de Atena. Ele havia adentrado o reino escondido em sua mente e testemunhado a sua vergonha. Esteja avisado, Kratos. Muitos já tentaram buscar a caixa de Pandora. Nenhum voltou. Ela apontou para o portal. Vá através dos portões do deserto, Kratos. Lá começa o caminho para a caixa de Pandora. Essa é a única maneira de você derrotar Ares e salvar Atenas. A única maneira, Kratos. A única maneira. Sua voz se reduziu a um sussurro quase inaudível, sob o vento assobiante do deserto. Kratos correu para a entrada do templo, contornando as muralhas da montanha sagrada por alguns minutos.
Então, diante dele se materializou um portão em ruínas, escoltado apenas pela estátua enorme de um hoplita. Ele atravessou o portão de forma enérgica, sem hesitar. Um vento forte mandava uma tempestade que cortava seu rosto como pequenas navalhas. Quando ele se virou para dar uma última olhada em Atenas, a cidade havia desaparecido. Não havia nada para ser visto em qualquer direção, salvo uma eternidade de areia. Ele estava sozinho, mais sozinho do que jamais estivera em sua vida.